Oi, crianças, tudo bem? Prontos para ouvir mais uma história hoje? A gente está quase acabando essa nossa revista, a gente já vai começar outra revista sobre a vida de Jesus, tá bom? Mas antes da gente continuar ouvindo mais histórias da vida de Jesus, a gente vai dar um pulinho lá pro final, porque isso que a gente vai ouvir hoje é muito importante, e se a gente não tiver isso bem gravado no nosso coração, não adianta nada a gente saber todas as outras histórias, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem bem que Deus criou todas as coisas, e uma das criações que Deus fez foi o ser humano. Deus criou o homem e a mulher para a glória do nome dele, foi para glorificar o nome dele. E quando Deus criou as coisas, Deus fez tudo perfeito, mas o ser humano desobedeceu a Deus. E a partir desse momento, as coisas perfeitas que Deus tinha feito ficaram sujas por uma mancha que se chama pecado. E o homem e a mulher que antes podiam ficar perto de Deus, estavam sempre junto com Deus, agora eles não conseguiam mais ficar perto de Deus por causa do pecado. O pecado é como se fosse um abismo que separa o ser humano de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele não pode ficar perto do pecado, ele é justo. Ele não pode ficar perto de pecado porque ele é perfeito. E agora o ser humano estava com o coração todo cheio de pecado. E depois, quando o ser humano tinha filhos e os filhos nasciam com pecado, os próximos filhos nasciam com pecado, adivinha só, eu e você, nós nascemos com pecado. A gente conta mentira, a gente desobedece, a gente faz muitas coisas ruins, a gente deixa de ler a Bíblia, de fazer oração, deixa de ajudar os nossos pais. Às vezes a gente não estuda direito, não faz nossas obrigações direito. Olha, a gente faz muitas coisas erradas. Tudo isso mancha o nosso coração e faz com que a gente não possa ficar pertinho de Deus. Para a gente ficar perto de Deus de novo, um preço tinha que ser pago, o preço do pecado. Mas o preço do pecado era muito alto, muito alto. O preço do pecado é a morte. É um preço alto demais e a gente não conseguia pagar. É tão, tão alto que a gente não ia conseguir pagar esse preço para poder voltar a ficar perto de Deus. A gente ia morrer e mesmo assim não ia ser suficiente para pagar a nossa dívida com Deus. E aí, por causa do amor que Deus tinha pela gente, porque Deus queria que a gente estivesse perto dele, ele fez um plano. Ele fez um plano para a gente voltar a ficar perto dele de novo. E o plano dele era mandar alguém aqui na terra que fosse capaz de pagar a dívida do pecado no nosso lugar. Por isso, Jesus nasceu, para pagar a dívida do pecado no nosso lugar. E como a gente já sabe, o preço que tinha que ser pago era a morte de uma vida que fosse suficiente boa para pagar o preço para todo mundo. E adivinha só, a vida de Jesus era suficiente, porque ele nunca fez nenhum pecado, ele nunca errou, ele nunca teve uma dívida com Deus. Imagina, se eu tenho uma dívida e eu tento pagar a dívida de outra pessoa também, não adianta, porque eu tenho uma dívida. Mas Jesus não tinha dívida nenhuma, porque ele nunca fez pecado. Então ele era o único que poderia pagar esse preço no nosso lugar. E foi isso que aconteceu. Jesus sofreu muito, muito para morrer pagando a dívida no nosso lugar, sabe? Mas a maior dor foi ter que carregar os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados e derramou o sangue dele naquela cruz para pagar a dívida que era nossa. Ele morreu no nosso lugar para a gente poder ficar perto de Deus de novo. Olha só, é como se a cruz fosse uma ponte para a gente atravessar e poder ficar perto de Deus de novo, para a gente passar por cima do abismo do pecado e poder ficar perto de Deus. Olha só que incrível que Jesus fez por nós. Mas a verdade é que Jesus não ficou morto, não. Vocês sabem a história. Depois de 3 dias, Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Porque ele é todo poderoso. Lembra que a gente ouviu histórias de Jesus ressuscitando outras pessoas? Jesus
tinha muito poder, ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus em forma de gente. Então, olha só, Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele pôde prometer pra gente que todo mundo que crer nele, que tiver fé no que ele fez, no sacrifício dele, confiar nele, ele pode também dar uma vida eterna pra gente, uma vida eterna perto de Deus. E todos aqueles que não confiarem a vida para ele, não acreditarem no sacrifício que ele fez, não podem ficar perto de Deus. Eles estão condenados a pagar o preço do pecado eternamente longe de Deus. Isso é muito triste, é por isso que a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus, confiar que o sacrifício dele é suficiente para pagar os nossos pecados. Não a gente, porque a gente jamais ia conseguir pagar o preço sozinho, jamais. O preço é muito alto pra gente, a gente faz muita coisa errada, muito pecado, a dívida nossa é muito alta. Mas Jesus pagou pela gente no nosso lugar, muitos anos atrás, e agora a gente pode confiar que ele fez isso, acreditar de todo o nosso coração. Por isso, você tem que tomar uma decisão. Você não é a sua mãe que tem que decidir por você, não sou eu que tenho que decidir por você, você tem que decidir. Você tem que decidir confiar em Jesus, confiar que ele morreu por você e que o que ele fez na cruz é suficiente para pagar a dívida do seu pecado. Se você fizer isso, Jesus salva você do pecado e aí você pode voltar a ficar perto de Deus. Você pode ter certeza que Jesus vai te dar a vida eterna quando ele voltar ou quando você morrer, mas mais do que isso, você pode ter um relacionamento com Deus aqui na terra. Você pode ouvir ele falando com você pela Bíblia, você pode ter comunhão com ele quando você vai na igreja, você pode falar com ele quando você ora. Isso é um relacionamento com Deus que só Jesus pode oferecer para você. Então, a escolha é sua, você tem que decidir isso. Tá bom? Mais pra frente a gente vai ouvir melhor como que foi que aconteceu todo o trajeto para Jesus chegar a morrer. Mas hoje é importante que vocês entendam isso que a gente conversou, tá bom? Um beijo para vocês.